Boa noite, irmãos e irmãs. Sejam bem-vindos a mais um Graças Podcast da Nossa Senhora das Graças. Hoje falaremos do mês vocacional. Na verdade, hoje é uma parte que nós vamos, em todos os podcasts, falar um pouco desse mês que é muito rico. E vocês verão que o mês vocacional não é só um mês para os padres, ou para os freis, ou para os diáconos. Isso é muito interessante também. Aprendi muito com esse podcast aqui, galera. Bom, antes de eu começar, eu vou lembrá-los, nosso padre falando na nossa missa, temos o evento do Agraciados, que será no dia 15 de agosto, às 16 horas, e teremos a Macarronada do Padre também, que será no dia 16 de agosto, após a nossa missa, tá? Então, teremos macarronada a R$30, ao sugo, R$35, a bolonhesa e calabresa. Será que é a calabresa especial que o padre falou que vai trazer não sei da onde aí? Vamos ver aí, né? Bom, galera, agora eu quero apresentar para vocês uma pessoa que eu gostei bastante e até falei para ele que ele vai ter que vir comer uma pizza com a gente aqui depois do podcast. Ele vai falar um pouco pra gente sobre esse mês vocacional e também vamos entrar um pouco sobre Santo Agostinho, porque ele é um frei agostiniano. Então, sem mais delongas, vamos falar agora com o Frei Gutenberg. Boa noite, Frei. Tudo bom com o senhor? Boa noite, muito obrigado pelo convite. É uma alegria estar aqui com vocês, né, conversando, né, e aprofundando um pouco a nossa fé, né, que seja um espaço realmente onde a gente possa, né, falar de Jesus, né, para as pessoas e que a gente possa realmente senti-lo também no nosso coração a cada momento. Muito bom, muito obrigado. Frei, fala um pouco do senhor para a gente começar a entender quem é o Frei Gutenberg. Olha, quem é o Frei Gutenberg? Olha, o Frei Gutenberg, ele é recifense, pernambucano dos bons, né? É frei agostiniano, é padre, é um homem realizado na sua vocação, porque quando Deus, né, ele tocou meu coração, ele mudou a minha vida, não 360, se a gente volta no mesmo lugar, mas 180, e levou, né, a minha vida para outra direção que eu não imaginava, né? E por isso eu estou aqui, né, para justamente tentar com a minha vida testemunhar aquilo que Deus fez comigo, né? E atualmente eu estou na Paróquia Jesus Ressuscitado, aqui em São Mateus, estou como conselheiro provincial de Educação e Assistência, trabalho com juventude, com promoção vocacional e é um pouco da minha missão que eu vou fazendo ao longo desse caminhar rumo ao céu. Muito bom. Bom, vocês viram que o Frei foi extremamente modesto aqui, tá? No nosso bate-papo ele falou muito mais aqui, coisas. Mas bom, a gente vai conhecendo um pouco mais sobre ele dentro desse podcast aqui. Frei, fala um pouco pra mim, uma curiosidade que eu tenho. Qual que é a diferença entre frei e padre? Olha, essa pergunta é a pergunta, digamos, carro-chefe que todo mundo faz, né? E todo mundo pergunta, mas qual a diferença de padre e frei? Nem todo frei é padre, nem todo padre é frei. Porque o frei, ele participa de uma fraternidade, quer dizer, participa de uma ordem, de uma congregação. Então, quem é frei sempre vive em comunidade. E em algumas ordens, né, como por exemplo a Ordem de Santo Agostinho, né, os freis também é uma comunidade sacerdotal. Então, todos nós que somos agostinianos temos a possibilidade de também pedir o ministério ordenado presbiteral. Então, é por isso nós somos freis e somos padres. E também tem aqueles que são apenas padres, né, que estão nas dioceses, que estão aqui nas paróquias, animando o povo, trabalhando com o povo, né, que é uma missão muito mais específica em colaboração com o bispo. Muito bom. Bom, ó, se vocês tiverem mais dúvidas, a gente vai postar algumas diferenças também que temos na teologia, e aí vocês verão dentro da parte técnica o que diferencia mais isso, tá? Porém, não vai ser tão bom como o Frei falou agora. A gente vai tentar o nosso melhor aqui. Frei, antes das vocações específicas, existem as vocações comuns para os cristãos. Quais são essas vocações e como que a gente poderia falar melhor sobre ela? Uhum. Acho que a primeira coisa que a gente precisa parar e lembrar que a Igreja, por meio do Concílio Vaticano II, nos lembrou é que a vocação de todo fiel batizado é a vocação à santidade, né? Nós somos chamados a ser santos. E às vezes, com a nossa vida, a gente vai meio que esquecendo, tendo um pouco de vergonha de falar de santidade, né? A gente quer falar sobre tudo, mas esquece que
o que Deus ele nos chama, primeiramente, a sermos santos. E ser santo não é simplesmente estar ali no altar. Ser santo é viver uma vida reta, é viver uma vida na presença de Deus, é viver uma vida ouvindo aquilo que Deus ele espera de cada um de nós. Aí é onde é que entra as vocações específicas, né? Quer dizer, aquelas vocações que Deus ele chama cada um para viver de uma maneira muito único, né? Tinha um bispo lá de Olinda de Recife, né? Dom José Cardoso, que ele dizia o seguinte, né? Que muita gente perguntava assim, mas por que o padre ele não pode casar? E ele dizia assim, olha, o padre ele não pode casar porque ele não quer. Porque se ele quisesse casar, ele não seria padre. Mas para dizer o seguinte, que cada um tem sua vocação. Sim. Né? O padre tem a sua vocação e seu estilo de vida, né? Quem escolhe o matrimônio tem sua vocação, seu estilo de vida. E claro, né? O ideal é se a gente querer viver tudo. Mas não, Deus ele nos chama para viver algo muito único nessa caminhada rumo ao céu. Sensacional, muito bom. E por que o mês todo é o mês das vocações? Como que funciona o mês de agosto? Justamente, então a igreja, né, principalmente aqui no Brasil, que é uma característica muito forte, ela separa esse mês de agosto para justamente lembrar para os seus fiéis que existem as vocações específicas. Então, nesse primeiro domingo, nós rezamos pelas vocações dos ministérios ordenados, que é o diácono, o padre, né, o bispo. Então, a gente volta um pouco o nosso olhar, né, para esses homens que entregam a sua vida, né, e rezam também por eles, porque muitas vezes o que acontece é vamos rezar pelo seminarista, vamos rezar, né, por aquele que está vocacionado, mas também a gente tem que rezar por aquele que está no ministério e que também precisa de perseverança, né, porque assim como qualquer outra vocação tem seus desafios, né, e claro que é sustentado com a oração pessoal, que é imprescindível, mas também o povo, né, as ovelhas precisam também rezar, né, pelos seus pastores. Sim. E depois, ao longo do mês, tem a vocação da família, tem a vocação da vida religiosa, tem a vocação do catequista, a vocação do leigo, porque são chamados que Deus faz para que dentro da igreja as pessoas possam, né, fazer esse reino de Deus ele crescer. Sensacional. Então quer dizer que durante o mês a gente tem a primeira semana, que é os ministérios ordenados. Perfeito. A Isso. segunda semana Da família, a terceira semana da vida religiosa, porque é próximo à solenidade da Assunção de Nossa Senhora. Ok. Né? Aí, se não me engano, quarta. Depois dos catequistas e depois dos leigos. É isso. Eu acho que tá mais ou menos assim, se eu não me esqueci de alguma coisa. Ou os leigos e depois os catequistas. Isso, catequistas. Mas eu acho que é nessa ordem aí. Bom, aí isso, o senhor me falou uma coisa que é interessante, né? Por que isso é mais forte no Brasil? Desde quando isso começou no Brasil? E por que é mais forte no Brasil? É interessante porque nós brasileiros, até culturalmente falando, a gente gosta de marcar momentos, né? Então, por exemplo, nós temos o mês de agosto, o mês das vocações. Em setembro, nós temos o mês da Bíblia. Outubro, nós temos o mês da missão. Né? Então, a gente vai marcando alguns tempos para justamente lembrar os nossos fiéis que justamente qual o olhar, qual a ênfase que a igreja ela quer dar agora. Porque a nossa igreja ela é tão rica, tem tanta coisa, que se a gente não para, reflete e ora, a gente pode passar batido. Então é justamente a igreja convida a olhar para a essência dela. Primeiro, a santidade, mas principalmente para que cada um possa assumir o seu papel dentro da história da salvação. O que une? O primeiro domingo, o senhor falou que é o domingo dos diáconos, padres e bispos. O que une essas três celebridades, essas três vocações para essa celebração? Então, porque é um ministério ordenado, quer dizer, assim como quem recebe o batismo e recebe a crisma, imprime um caráter, aquele que é ordenado, né, que é principalmente o presbítero e o bispo, eles são ungidos e imprimem o caráter daquilo que eles são. Né? Por isso, quem é padre, ele é padre para sempre. Sim. Né? Quem é bispo, ele é bispo para sempre. Né? O diácono não. O diácono, ele é um ministério, né? Tanto que existem diáconos permanentes, aqueles diáconos que eles podem, né, se casar. Né? Que primeiro se casam e depois, né, ascendem para o ministério diaconal. Mas são vocações que estão a serviço das pessoas. E toda vocação
ela precisa ser um serviço, ela precisa ser uma doação, né, que a pessoa faz, né, da sua vida para poder fazer o reino de Deus acontecer no meio de nós. E aí, dentro disso, tem o padre, né? Hoje nós estamos no dia 3, mas amanhã, que é o dia que passa o podcast, é o dia do padre. Isso. E a gente vê a importância que tem o padre. Domingo nós fizemos uma homenagem pro nosso aqui. Agradeço muito, Padre Iago. Padre Iago, as palavras que foram ditas ontem pro senhor, a gente faz com muito gosto, total confirmação do que foi dito ontem. Esqueci o nome da catequista, Guilherme. Jennifer. Jennifer, parabéns ontem pela homenagem ao Padre Iago. Então, Frei, a gente vê essa importância de vocês, padre. Como você tem visto atualmente o momento que nós vivemos, a importância do padre para a comunidade? O padre, historicamente, ele sempre foi uma referência para a comunidade, porque dentro, principalmente, do que a gente fala, né, da igreja ocidental, que sempre os padres foram, né, celibatários, então o padre, ele sempre esteve à disposição da comunidade. Quando estava doente, era o padre que visitava o doente, que visita o doente, né? Quando alguém falece, é ele que vai lá encomendar o corpo. Então, o padre, ele está muito ligado à vida das pessoas. E hoje, mais do que nunca, né, a figura do padre é importante porque ele acaba sendo o ponto de união da comunidade. Quer dizer, a comunidade dos fiéis olha para ele, né, e enxerga nele aquele que direciona, aquele que guia, aquele que muitas vezes precisa puxar a orelha da comunidade para que a comunidade ela possa de fato, né, cumprir a sua missão, né? E por isso o padre hoje ele tem um papel tão importante ainda, né, dentro, né, da nossa comunidade eclesial, porque ele é aquele que vai levando, né, os fiéis, vai ajudando, né, os fiéis e até Deus. Olha, o senhor falou de puxar a orelha, eu fico imaginando o quão difícil porque às vezes a comunidade é igual um filho, né? Quer porque quer aquilo e às vezes o padre precisa falar, não dá pra fazer desse jeito. Eu fico imaginando como vocês devem ficar depois. E a sua comparação é perfeita porque é isso, imagina, né? Você é casado, tem filhos, tudo isso, e o quão é difícil educar, né, os seus filhos. Imagina o padre tem muitos filhos, né, com diferentes referências, né, com diferentes visões, e você viver em torno da comunidade, né, para poder levar todo mundo para o mesmo propósito, nem sempre é fácil, né, porque tem aquele que está aqui há muito tempo, tem aquele que está chegando agora, tem aquele que, né, é muito direto, né, e a gente precisa aprender a lidar bem, né, com isso, porque todas essas pessoas são seus filhos e que também querem fazer o caminho. Mas daí é preciso que o padre também ele tenha esse papel, né, de ser pai. E pai, ele tem o papel de educar. O pai tem um papel de direcionar. O pai ele tem um papel de, muitas vezes, dizer não, por mais que doa. Porque tem gente que acha que é fácil dizer não, né? O padre é muito brabo, ele vai e só diz não pra gente. Sim, mas o não, ele também é educativo. E se a gente para pensar, né, na sociedade que a gente vive hoje, né, muitas vezes, muitas pessoas não ouvem não. Não ouvem não dentro de casa, às vezes não ouvem não dentro do colégio. E quando chega na igreja, diz assim, padre diz, não. Esse padre, ele não acolhe os jovens. Esse padre, ele... Por quê? Porque estamos numa sociedade hoje que tudo é permissível, né? Tudo pode, tudo tem que ser desse jeito. E tem uma coisa que é muito importante. Eu queria deixar registrado pra gente pensar e falar sobre isso depois. Olha, a igreja é o lugar da casa de Deus. E muitas vezes a gente quer trazer na casa de Deus coisas que não pertencem à casa de Deus. E o padre é justamente esse mediador que faz esse discernimento e diz assim, olha, isso aqui não cabe dentro da casa de Deus. E às vezes a gente precisa parar, né, e ouvir aquele que fez um caminho, fez uma experiência de Deus e que faz o discernimento para que a gente não coloque na casa de Deus coisas que não pertencem à casa de Deus. Né? E isso é um desafio. Puxa, agora eu fiquei preocupadíssimo porque vocês não devem dormir direito não, pô, porque o povo deve perturbar vocês pra caramba.
E dentro dessa sua experiência, que o senhor falou até que o senhor também já foi diretor Isso. de escola. Juntando todo esse tempo, qual foi o maior desafio que o senhor já enfrentou? Eu acho que tem um freio espanhol, porque a nossa província, ela vem da Espanha, né? E tem um freio espanhol que ele tem uns ditados assim que me ajudaram muito nesse processo, que também é um processo de amadurecimento, né? Dizer não exige de nós um amadurecimento e explicar para as pessoas o sentido também do não. Ok. Né? E ele sempre diz assim pra gente, olha, nós precisamos ser, né, gentis com as pessoas, mas firmes no processo. Para dizer o seguinte, que existem momentos, né, do nosso ministério que as pessoas não estão tão acostumadas, estão tão no automático, que quando a gente propõe e pergunta para elas assim, qual o sentido? Né? Quando eu estudei liturgia, eu tinha uma professora, uma irmã Cildes, que ela dizia assim, olha, na liturgia a gente não pergunta o que pode e o que não pode, porque isso era aqueles programas de antigamente, né? Isso pode ou não pode, pode ou não pode. Né? Ela dizia assim, vamos fazer uma pergunta melhor? Qual é o sentido? E às vezes a gente faz coisas ou porque herdou de alguma coisa e a gente não vê sentido naquilo. Então, eu digo que, para mim, né, no meu ministério, durante esses 5 anos, né, de padre que eu tenho, sempre o meu desafio foi relacionado à juventude. Porque a juventude, ela se dispersa mais rápido. A juventude, se você não dá um propósito forte para ela vai para outros caminhos. Então, dar propósito para a juventude, para mim, até hoje, é sempre um desafio. Não que o propósito não esteja claro, que o propósito é viver a santidade, é viver Deus, mas o como é que a gente precisa dialogar com essa geração para que faça sentido para elas. Porque a partir do momento que não faz sentido, elas começam a olhar outras coisas. O senhor acha, então, que o propósito tenha sido o seu maior desafio e o seu propósito é cuidar da juventude? Sim. O meu lema de ordenação sacerdotal é subo ao altar de Deus, o altar que alegra minha juventude. Porque a minha vocação, ela começou justamente num grupo de jovens, Movimento Eucarístico Jovem. Né? Então, toda a minha musculatura espiritual, por assim dizer, foi com a juventude. Depois que eu entrei no seminário, eu sempre trabalhei com juventude, porque ela é o presente da nossa igreja, ela não é o futuro, ela é o presente. Mas a gente precisa fortalecer essa juventude, porque a gente está num momento da história que tem muita informação para o jovem. E, querendo ou não, o jovem, ele precisa, por mais que ele se sinta autônomo, por mais que ele se sinta que pode tudo, sabe tudo, mas no fundo, ele precisa justamente de alguém que diga assim, olha, eu tô com vocês. Agora o senhor me deixou preocupado. Às vezes eu tenho certeza, aliás, que o jovem precisa de um padre. Mas será que ele também precisa de um pai e de uma mãe? Porque às vezes é uma parte que precisa estar sendo feita também pelo pai e pela mãe, né? Sim. Se a gente pudesse, na hora de trazer o filho para a catequese, os pais fizessem uma catequese, seria muito interessante. O que o senhor acha? Não, seria o melhor dos mundos. Seria o melhor dos mundos. E essa pergunta, ela é fantástica porque traz algumas luzes pra gente. A primeira coisa que a gente precisa pensar é o seguinte, que o papel do padre não é o papel de pai e da mãe, não substitui. O padre, ele é um pai espiritual. Ele tá ali para ajudar a levar, né, o jovem, né, pro céu. Mas o papel do pai e da mãe, ele é super importante porque desde criança, né, a criança ela vai olhando para os seus pais e quando ela olha para os seus pais como referência, ela vai copiando. Por esses dias na igreja, né, eu tava que lá no altar a gente consegue olhar tudo, né, ver tudo. E eu via uma criança que a mãe rezava assim, ela fazia assim. A mãe levantava a mão, ela levantava a mão. E depois eu não resisti, quando chegou no final da missa, eu disse assim, gente, tá vendo como é importante a criança vir à missa? Mas não via a missa sozinha, via a missa com o pai. Porque essa criança, ela estava olhando, né, para a mãe dela, o que a mãe fazia, ela repetia. Talvez ela ainda, pelo uso da razão, não compreendia por que estava fazendo isso.
mas ela estava imitando a mãe dela, porque ela vê na mãe dela uma referência. Por isso é importante não somente enviar os seus filhos para catequese, fazer catequese, isso é muito importante, mas pais, também participem, sejam presença, né? Procurem, busquem, né, a Deus para poder oferecer a Deus aos seus filhos, né? Porque a gente não dá aquilo que a gente não tem, Sim. né? E para eu poder, né, dar a Deus, falar de Deus, eu preciso estar muito embebido de Deus para que o meu filho, ele olhe para mim não como uma pessoa às vezes que é até muito teórica, olha, você tem que fazer tal coisa. Não. É pelo exemplo. É o testemunho do pai e da mãe que vai fazendo, né, os filhos, né, também crescer na fé. Sim, muito bom. E para a gente ter um padre inspirado, dedicado, como o senhor acha que a comunidade precisa cuidar dos padres? Gente, isso é muito importante. Nós temos ouvido bastante, né, padres que estão cansados. Inclusive, na semana passada eu fui dar um curso de férias a uma comunidade de vida e o tema era cansaço espiritual. Uau! Né? Eles fazem um curso de férias, a comunidade Eucaristóis, né, que foi sobre o cansaço. Então eles passaram o mês todo justamente falando sobre o cansaço. E o cansaço espiritual, ele existe. Porque, vejam, é uma comunidade que muitas vezes quer a Deus, quer buscar a Deus, mas o processo que ela faz está distante de Deus. Por exemplo, nós estamos aqui, eu vou trazer o exemplo da catequese, tá certo? Boa, boa. A catequese, ela é um itinerário de fé. Quando chega no final, o prêmio não é eu receber o sacramento, não é eu receber o certificado. Quando você recebe o sacramento, você está selando um compromisso de um caminho que você fez. Mas o que acontece muitas vezes é que o propósito, né, que é justamente formar a criança na fé, ele é muito bom. Mas no meio do processo, eu acredito que aqui na paróquia não aconteça isso, né? Só em Marta acontece isso, graças a Deus. Às vezes, as catequistas estão lá, cada uma querendo, né, saber mais do que a outra, fazer melhor do que a outra, e vira uma competição. E o quanto isso acaba sendo desgastante para o padre que precisa também administrar as relações, mas ele precisa administrar o espiritual, ele precisa administrar a estrutura da paróquia, ele precisa administrar tantas coisas que quando chega no final do dia, ele fica cansado, porque ele é humano. Então, eu trago um pouco esse exemplo para poder iluminar que como é que a gente cuida, né, dos padres. Não é afastando deles os problemas, a questão não é isso. É a partir do momento em que eu estou na igreja, e a partir do momento em que eu estou na igreja, eu estou aqui para servir. Eu estou aqui para colaborar. Eu estou aqui para poder ser mais um. E não muitas vezes para dividir, para brigar, né? Para criar confusão. Se a gente consegue fazer isso, a gente está cuidando aí 50%, né, dos nossos padres, né? Muito bom, muito bom. Evitando problema já é uma ajuda, já, sim, né? Sim, mas não é evitando o problema por evitar o problema, Sim. né? Eu acho que eu estive muito tempo também na casa de formação, estive como o superior da casa do nosso teologado, e sempre dizia assim, olha, colocar a poeira debaixo do tapete não vai resolver. Às vezes a gente precisa pegar essa poeira, né, e fazer ela e colocar ela no lugar certo, né? Para dizer o seguinte, que não é evitar problemas, Boa. é dizer assim, como é que nós, porque tem muita gente adulta, tem muita gente, né, profissional bem sucedido, que quando chega na igreja se comporta de uma maneira totalmente diferente. E daí briga com um, e daí faz isso, faz aquilo, e quando vê, aí o padre precisa resolver o básico. Ah, porque fulana não fala comigo. Curem dos seus padres, né? Curem dos seus padres no sentido de que, gente, nós somos seres humanos, nós somos adultos, precisamos também trazer para esse ambiente da igreja relações maduras. Sim. O diálogo. Jesus era um homem que dialogava com todo mundo, que dizia a verdade com caridade, mas ele dialogava com todo mundo. Se a gente quer ser mais de Deus, a gente precisa se assemelhar muito mais a Jesus, né? Nessa final de semana agora, né, que foi o evangelho da multiplicação dos pães,
muitas coisas que eu dizia assim, olha, primeira coisa, vamos afastar esse pensamento que muitas vezes tem, o milagre foi da partilha. Não, Cristo, ele fez milagre. Porque muita gente assim, não, ele partilhou e deu para todo mundo. Não, é um milagre concreto. Jesus Cristo é Deus. É um milagre concreto. Então a primeira coisa que a gente precisa pensar. E depois, quando a gente comunga a Cristo, a gente precisa também se eucaristizar. Quer dizer, a gente precisa se assemelhar muito mais a Cristo. Então quando tem alguém necessitado, o que é que Cristo fez? Ele multiplicou os pães. Então, se eu comungo Cristo, se eu quero ser um com Cristo, eu preciso agir como Ele. Eu não posso ver um irmão meu necessitado e ser indiferente a Ele. Porque senão a gente vai se assemelhar aos discípulos. Manda que eles vão para a cidade comprar as coisas. Os discípulos queriam a solução mais fácil. Mas que Jesus fala, dai vós mesmos de comer. Quer dizer, implica o outro na vida do irmão. E às vezes a gente não vivencia isso dentro da nossa igreja. É fácil? É um desafio. Mas estamos aqui na igreja para isso, né? Para superar os desafios. Sem pressa também, né? Sem pressa. Sem aquele negócio de, não, vamos acabar logo, porque não é uma formação, não é um título, como o senhor mesmo disse, né? Sim, não tem uma certificação, é um caminho. É um caminho. Uma opção. Se a gente para na igreja primitiva, eram 3 anos, né, que a pessoa fazia para poder receber, claro, todos os sacramentos, porque naquela época se recebia adultos, mas nem todo mundo fazia o caminho. Nem todo mundo recebia o sacramento. Por quê? Porque é preciso estar preparado. A gente se prepara para ser médico, a gente se prepara para ser professor, a gente se prepara para tantas coisas, mas quando chega na hora de Jesus, a gente quer fazer de qualquer jeito. Não dá, né? A gente precisa ter aí um mínimo de coerência, né? Dizer assim, não, se eu vou receber o sacramento da Eucaristia, se eu vou receber o sacramento da confirmação, que é o sacramento da maturidade cristã, eu de fato preciso olhar para mim e me perguntar, será que eu estou sendo maduro mesmo? Porque uma pessoa madura, ela faz boas opções. Uma pessoa madura, ela consegue distinguir o que é certo, o que é errado. Uma pessoa madura, ela sabe escolher bem. Eu sempre brinco com os vocacionados, né, que quando dizem discernimento. O que é discernimento? O discernimento não é escolher entre uma coisa boa e uma coisa ruim. Isso é burrice. Se tem uma coisa boa e uma coisa ruim na sua frente, você pensa na possibilidade de escolher uma coisa ruim, você está sendo minimamente burro. O que é discernimento? O discernimento é assim, olha, tem várias coisas boas, mas qual é a melhor coisa que Deus ele me chama? Porque matrimônio é bom, vida sacerdotal é boa, vida religiosa é boa, ser missionário é bom. Tem muita coisa boa, sim, mas dentre as coisas boas, qual é a coisa que Deus me chama? Esse é o trabalho do discernimento. Não é escolher entre coisa boa e coisa ruim. E daí... Agora eu quero voltar numa pergunta aqui, sim, muito interessante. E como foi o seu chamado? O chamado, a gente está falando muito desse mês vocacional, eu fiquei curioso agora, com tanto entusiasmo que o senhor tem falado de Deus, tudo isso. Você é uma pessoa nova, né? E como que foi esse chamado para essa vocação? Quantos anos você tinha? Quando que você... Então, é uma história muito longa, mas eu vou tentar ser o mais breve possível. Eu acho que a primeira coisa que é importante a gente pensar, e também falar para todos os vocacionados que também possam estar ouvindo a gente, é que o chamado, a gente tem que ser menos romântico, porque às vezes a gente acha assim, não, alguém chegou e veio alguma coisa assim. Não, gente, o chamado, ele é real, né? E eu comecei a compreender isso quando eu comecei a entender a vocação na Bíblia. Porque a primeira coisa que acontece é a negação. Eu vou ser chamado? Como assim? Tem tanta gente melhor do que eu, tem tanta gente, né? E a gente começa a querer negar, a querer fugir, porque humanamente, quando a gente para pensar, eu tinha outros planos. Eu quis ser professor, depois eu quis, né, fazer direito, depois eu quis ser jornalista, né? E daí eu tinha os meus sonhos. E daí quando eu me deparei entre os meus sonhos e os sonhos de Deus, eu entrei em pânico. Eu disse, peraí, não é possível. Não é possível. Só pra você ver, eu tinha um desejo muito forte de ser pai. Porque eu cresci numa família numerosa, numa família, né, muito carinhosa. Eu cresci com os meus primos, criei alguns primos, né, desde pequeno. Então, pra mim era muito forte essa questão, né, da paternidade. E quando eu me deparei com o meu chamado, eu disse assim, meu Deus,
Como é que eu tenho esse desejo no meu coração e você tá me jogando para uma direção completamente diferente? E daí, o meu chamado, ele foi sendo feito aos poucos. Tá bom. Né? E pouco a pouco eu fui discernindo. E eu acho que é muito importante também dizer para todas as pessoas que esse caminho eu não fiz sozinho. Eu tive padres, eu tive amigos, né? E depois, claro, que eu entrei na ordem, né? Muitas pessoas foram envolvidas para justamente eu dizer e trazer à minha consciência que era isso que eu queria. Que eu queria me consagrar, que eu queria, né, doar a minha vida para a igreja, para a ordem, né, para os irmãos. Mas isso é todo um processo, então tem muitas pessoas envolvidas. Por que eu falo isso? Porque muitas vezes na vocação tem gente que chega assim, não, eu tenho vocação para ser padre. E daí, se vocês me deixarem, né, eu tô no meio do meu curso de Direito Canônico. Ok. E daí, uma vez uma pessoa chegou assim pra mim, não, eu tenho vocação pra ser padre, eu tenho todos os requisitos, canonicamente, né, eu tenho nenhum impedimento pra poder ser padre. Eu disse, que bom, né, mas eu tenho uma boa e uma péssima notícia pra você, e elas andam juntos, que é a seguinte, que eu posso ser chamado pra ser bispo, mas se a igreja não confirma, a minha vocação não acontece. Porque a vocação é como um namoro. Eu me encanto por aquilo, mas a igreja, que pode ser a diocese, que pode ser a ordem, que pode ser uma congregação, Tá bom. ela precisa também olhar para mim e dizer assim, peraí, o Gutenberg também tem as qualidades, né, além daquelas que estão no direito canônico, de viver a vida religiosa de maneira séria. E daí, se aqui e aqui dá certo, aí daí a gente, né, começa esse namoro até a gente concretizar esse chamado de Deus. Tá bom. Porque a vocação não é somente quando alguém olha pra mim e diz assim, nossa, você tem cara de padre. A vocação é quando você, todo dia, às vezes está cansado, você não quer levantar, e mesmo assim você levanta, porque você sabe que aquela oração que você vai fazer não é pra você, é pra igreja. É pra aquelas pessoas que não conseguem e não tem tempo pra poder rezar. Aí é no sim de cada dia. Sim. Né? E esse sim, dia após dia, a gente precisa estar confirmando. E quando que o senhor percebeu que você tinha recebido esse chamado? Então, primeiro eu fiquei, digamos assim, seduzido porque os meus amigos estavam nesse processo vocacional e eu também eu queria também. Mas depois eu fui percebendo que, peraí, o caminho do outro é do outro e o meu é o meu. Né? Tiveram amigos que ficaram na diocese, eu vim para a vida religiosa, até mesmo porque, como a minha vida familiar era muito cercada de muita gente, então eu acabei me identificando muito mais com a vida religiosa, como esse espaço onde você, querendo ou não, vive nessa família. E daí você tem que ser muito sincero com você. Né? Não dá para você caminhar na vocação se você não para e faz uma reflexão muito forte na sua vida. Peraí. Ser padre diocesano é muito bom. Ser padre, sei lá, de tal lugar é muito bom. Mas, dentre as coisas boas, o que é que faz sentido para a sua vida? Eu entrei em crise. Uau. Eu entrei em crise porque, para mim, era muito mais fácil ficar na diocese. Olha, a minha terra é Recife, eu vou ficar ali perto da minha família, né? E daí, eu tive que tomar a decisão de ingressar na Ordem de Santo Agostinho, que não tinha casa no Nordeste, que eu conheci os agostinianos via internet, né, e também através de um amigo que estava fazendo vocacionado com eles. E daí eu saio do Recife e vou para Curitiba, uma cultura totalmente diferente, um estilo de igreja totalmente diferente. E daí você precisa dizer assim, Senhor, olha, eu não estou entendendo muita coisa, mas eu estou aqui. E daí é um processo realmente de você parar e ressignificar a sua caminhada. Houve um momento de dúvida, de medo nesse... Sim, com certeza. Para ter esse discernimento e falar, não, como você disse, né, tomar decisão por algo bom e algo ruim é fácil. Sim. O negócio é selecionar entre os bons quais você quer. Sim, ou qual certeza. Você quer. Como foi para você tomar essa decisão e quais foram esses medos? Então, eu acho que o medo, e daí o medo é sempre o que é que o outro ele vai pensar sobre mim.
né? Então acho que é um medo que é muito natural, né? Tanto que para poder falar para minha mãe que eu queria ser padre, enrolei dias e dias e dias e dias, não porque a minha mãe não ia me apoiar, mas porque talvez a expectativa dela fosse outra, né? Que eu tivesse filhos, que desse netos para elas, que eu ficasse ali muito mais próximo, porque sempre fomos muito ligados, né? Mas, enfim, é a expectativa do outro. Depois o outro medo, né? Que sempre é, veja, eu moro aqui em São Paulo, toda a minha família mora, né, em Recife, e daí o outro medo é, minha mãe, ela vai envelhecer, eu não vou ver ela envelhecer, né? Sobrinhos, né, primos, as pessoas vão estar vivendo a vida e eu não vou estar nesse momento. Então é o medo de estar ausente em momentos importantes da vida daquelas pessoas que eu amo. Então, assim, esses são 2 medos, mas são vários medos que a gente acaba tendo, né? Medo de não dar conta, né? Medo de não ser, né, um bom padre, né? Medo de, né? Enfim, são muitos medos que alguns passaram, mas outros ainda ficam assim, tipo, será que eu tô sendo um bom padre? Será que eu tô sendo testemunho de Deus pro outro? Será que eu tô... São medos que a gente vai administrando também ao longo do tempo. Sensacional. E qual foi a reação da sua mãe quando você falou, mãe, vou ser padre? Ela ficou assim meio estática, assim meio... Mas depois ela foi entendendo e tentando compreender o que isso também significava pra mim. Tá bom. Né? A nossa família é uma família católica, né? Tanto parte de pai como parte de mãe, né? Mas ninguém espera que o seu filho seja o padre, né? Espera que os outros sejam padres, né? Mas foi algo que pouco a pouco ela foi entendendo, principalmente depois que você vai ficando, né, distante. E você fez uma pergunta que também é muito interessante, né? Ao momento da decisão. Dentro da diocese, digamos assim, você inicia o seu processo e você vai caminhando. E dentro da diocese, muitas vezes, a grande questão é que a decisão, ela chega muito mais no final do processo. Digamos assim, né, que as pessoas começam a chancelar, que começam a receber os ministérios, que recebe a admissão ao estado clerical. Então, ela acontece um pouco mais tarde. Tá bom. Na vida religiosa, não. Na vida religiosa, no meu caso, depois de 2 anos, eu tinha que decidir se eu ia ou não pro noviciado, ia ficar 1 ano em outro país, longe da minha família e sem poder se comunicar, porque lá, na minha época, não se podia usar o celular. Uau! E depois, quando chega depois do final desse ano, você precisa decidir se você quer fazer os seus votos. E depois, cada ano, você precisa decidir se você vai renovar esse voto ou não. E até que chega o momento do voto solene, do pedido da ordenação presbiteral. Então, na vida religiosa, digamos, a cada ano, você é questionado e você é perguntado se você quer ou não seguir o seu caminho. Então, o processo de discernimento é muito mais, digamos assim, incisivo, porque a todo momento eu perguntando, sim, tá fazendo sentido para você ficar aqui nessa comunidade? Entendi. E a diocese não, a diocese você vai indo, até que chega um momento de você ter que pedir o ministério, essa coisa toda, mas é um pouco mais pra frente, é depois 4, 5 anos que isso precisa ser feito. Então, todo momento você dá um ok ali do tipo, olha, sim, é o que eu quero, é isso que eu quero. Sim. Então, você pode em algum momento tomar a decisão e dizer, não é o que eu quero, não, sim, acabou o assunto. Sim, e é interessante porque a minha experiência, né, nos agostinianos, nós, durante todo o processo formativo, nós temos conversas mensais com o nosso formador, né, que acaba nos ajudando a perguntando, olha, como você está sentindo, como é que você está discernindo sua vocação em todas as áreas, a área afetiva, a área pastoral, a área comunitária, a área espiritual, a área intelectual. Então, a todo momento, você está falando para o seu formador e também está recebendo feedback dele, olha, você precisa melhorar nisso. Tá bom. Lembra, tem que entrar na forma. Sim, sim. Né? Então, você precisa meio que se ajustar. E para você viver isso, como o próprio nome fala, né, seminário, é a sementinha que vai crescendo, passando na árvore, e dentro desse processo da árvore precisa ter podas. E dói. Né? Muito. Quando o senhor fala disso, eu lembro da passagem que a gente vê, a gente só corta o que vai dar fruto, né? Isso. Então, o que já não é bom vai morrer sozinho e sim, cai, sim. Pronto. Mas, então, se tá sendo podado é porque é aquilo que vai dar fruto. Então, a gente só tá, de alguma forma, tentando cuidar para que os frutos sejam
bem colocados, sejam Sim. frutos bons Sim. ali. Então, se tá doendo é porque tá no processo certo. Tá no processo certo. Graças a Deus. Eu queria saber um pouco de Santo Agostinho. E eu acho que não vai dar pra gente falar muito aqui, entendeu? Quero fazer um convite a você também, para você vir aqui depois falar sobre Santo Agostinho, um momento só sobre ele, que eu acho que a gente vai passar horas Dá aqui pra fazer um falando. podcast só dele, fala só Então, sobre ele. então vamos fazer assim, hoje a gente continua falando de vocação e depois o senhor vem aqui pra falar do Santo Pode ser, Agostinho. então, pode Fechado. ser. Puxa, gostei, Gui. Anota aí, ó. Frei falou que vem depois falar só de Santo Agostinho. Aí a gente segue agora falando das vocações. Adorei, muito bom. Então, vou passar aqui essa parte. Quando a gente fala das diferentes vocações, no segundo domingo a gente tem a família e o matrimônio. Porque o casamento também é uma vocação. Uhum. O casamento, ele é uma vocação porque é no casamento que o projeto, digamos, original de Deus, né, que o homem se uniu à mulher para poder constituir, né, e fazer, né, crescer, né. O casamento, ele é um projeto de Deus. E a gente até conversava, né, antes de começar aqui, que se a gente quer mudar, né, a nossa cultura de mundo, a nossa cultura de igreja, a gente precisa começar pela família. Porque quando, né, o inimigo ou qualquer outra coisa, ele quer atacar primeiro, ele ataca a família. Ele diz que tudo é família, ele vai falando e vai distorcendo aquilo que é a imagem de Deus, né? Porque é um projeto de Deus, então é uma vocação. Então é uma vocação a ser chamado. Então o homem e a mulher, quando eles decidem, né, e se unem em casamento, eles estão cumprindo, né, uma vocação, um chamado. Quer dizer, eles estão ali chamados a formar uma família. Quer dizer, tanto que no casamento a gente pergunta, olha, vocês estão abertos à vida? Que é um dos elementos do casamento. Quer dizer, quantos filhos Deus, né, mandar educar na fé cristã, na fé católica? Então, há um compromisso, né, do homem e da mulher para poder, que tem que a gente fala no direito, que é o unitivo e procriativo, né? Eles Tá bom. precisam, né, se unir, mas também precisam, né, dar vida e gerar. E também a gente sabe que é um esforço, porque toda convivência é um esforço, né? Existem divergências, existem, né, muitas vezes, né, um quer uma vontade, outro quer outra vontade, mas o que a gente precisa sempre pensar é que isso é um projeto de Deus. E está desde o começo da criação. Isso é sensacional, Frei, porque conecta com a belíssima frase de Madre Teresa de Calcutá, quando ela disse, se você quer fazer o bem ao mundo, cuida da sua família. Sim. Então, de fato, existe toda uma mística por trás da família. Às vezes a gente mesmo não dá valor. Uhum. Ah, não, é família, eu, minha filha, ou eu, meu filho e minha esposa aqui. Não, é a família, cara. Sim, é a Deus família. tá ali com você. E tanto que eu não sabia também que no mês vocacional, o segundo domingo era o domingo da família. Isso. Então, hoje eu me sinto mais ainda incluso Sim. dentro da minha igreja, dentro da minha religião católica, porque de fato é levado muito a sério o matrimônio, o casamento, e é uma vocação. Sim. Então, e isso é muito bom. Então, entre as outras coisas belíssimas que tem da vida, a gente escolheu ser casado também. Sim. E é um compromisso com Jesus, porque não é amanhã eu separo, Sim. deu uma dor de barriga, minha mulher não... Eu costumo dizer, né? A galera toda fala que eu e minha mulher somos café e o leite, mistura ali, fica tudo junto. Eu e minha mulher, a gente é igual água e óleo. Então, a gente briga, mas a gente vive uma sintonia que é uma sintonia de Deus. Sim. Então eu falo pra ela, enquanto Jesus estiver entre a gente vai viver bem. No momento que a gente quiser tirar Jesus da nossa vida, aí vai fazer mal. Sim. Então enquanto a gente tiver nossos filhos seguindo a igreja, seguindo a nossa religião, vai ficar tudo bem. E eu fiquei muito feliz agora de saber, cada vez mais ainda, que
é uma vocação e tá aqui, vai ter a nossa semana, então. Sim, vai ter. Inclusive, né, a região episcopal Belém, né, agora nesse próximo sábado, às 16 horas, vai ter a abertura da Semana da Família lá na nossa paróquia Jesus Ressuscitado, né, Dom Cícero vai estar lá, vai fazer uma reflexão com a família. Que legal. Então, sintam-se todos convidados a participar desse momento. Muito bom. Que horas vai ser? A partir das 16 horas. Tá bom, ótimo. Na Igreja Matriz. Muito bom, muito bom. Que legal. E você tocou uma coisa que é muito importante, que quando a gente lembra que o matrimônio é uma vocação, significa dizer que o matrimônio também ele precisa ser cuidado. Que o matrimônio também precisa existir no matrimônio também a oração. Né? Porque muitas vezes a gente acha assim, só porque eu sou casado, talvez a gente reza na igreja. Não, mas em que momento, dentro da sua casa, com a sua família, existem espaços e momentos de oração, momentos em que se fala coisa sobre Deus, porque às vezes a gente fala sobre jornal, a gente fala sobre futebol, fala sobre tanta coisa, mas a gente acaba esquecendo de falar assim, como é que foi hoje a missa para você? Né? Como foi que a palavra do padre ressoou aí na sua vida, tudo isso, né? A gente acaba esquecendo de também trazer para a família, né, o assunto Deus, né, para que a gente possa realmente ficar cada vez mais fortalecido dele. Frei, para o senhor, qual que é a missão da família dentro da sociedade cristã? Olha, a missão da família é viver bem para aquilo que ela foi chamada, né? E ela foi chamada para justamente ser também esse lugar, né, de Deus na sociedade. Se a gente para pensar, quando a gente olha os evangelhos, né, o próprio Deus encarnado, ele quis uma família, porque Deus ele é Deus, ele pode fazer qualquer coisa, mas ele quis, né, durante a sua trajetória, fazer a experiência de família. Quer dizer, a família, quando ela está bem alicerçada, quando a base é boa, ela consegue mudar, né, tudo que está ao redor. E se a gente quer saber sempre se a gente está ali ou não, né, cumprindo as coisas de Deus, dizer assim, as pessoas estão se incomodando com o nosso jeito, porque tudo que foge fora do padrão, as pessoas começam a se incomodar, nossa, esse pessoal vive aí só vive na igreja, essa coisa toda, né? Então, a missão da família, né, é resplandecer essa comunhão de Deus na sociedade. Quando o senhor fala disso, eu me preocupo qual pode ser o papel da família dentro desses ambientes, às vezes até de negócios, da faculdade, para ajudar nas vocações, assim, porque eu vejo que às vezes a gente fica um pouco reticente. Eu, durante muito tempo, me preocupava em falar sobre religião, aquele negócio, né? Não mistura religião e trabalho. E depois eu fui vendo com um pouco mais de maturidade que não era isso. Uhum. É a forma que você se coloca, é como você se coloca. E eu vejo que às vezes existe sim um problema de falar sobre religião dentro de ambientes que não sejam a igreja ou um ambiente de amigos que sejam da mesma religião que você. Sim. Porque às vezes existe até uma intolerância. Eu tenho um amigo, o outro é cristão, o outro é protestante, o outro é, enfim, kardecista. Não pode falar, não fala de religião não, porque senão não é nada disso. Eu acho que cada um tem sua fé. Sim. E a gente precisa respeitar. Mas a gente não pode deixar de profetizar a nossa fé, do nosso Deus vivo. Entendeu? Porque no final é você falar da sua fé. E é o que às vezes eu tenho um irmão chamado Emanuel e ele fala, às vezes as pessoas não vão ler a Bíblia e a única coisa que elas vão saber de Jesus é a sua vida, é o que você faz. Então cuidado com o que você faz. Porque às vezes você pode estar sendo um espelho ruim. E eu vejo hoje principalmente esse cenário de como conduzir, como falar sobre a nossa religiosidade dentro de outros ambientes. O senhor falou que o senhor foi diretor, né? Como que é para ver essa questão da religião dentro desses ambientes de escola, principalmente por causa de outros pais que têm outras religiões, enfim? Nesse sentido, para mim foi um pouco mais fácil porque é uma escola católica, confessional, então todos aqueles que ingressam na escola, eles sabem que é uma igreja católica, que é um colégio católico que vai rezar Ave Maria, vai rezar o Pai Nosso, que vai ter missa. Então, isso não é um problema, mas baseado na sua pergunta, em ambientes que não são tão católicos, assim, são ambientes laicos, por assim dizer, eu acho que a primeira coisa sempre é a gente pensar o seguinte, que eu preciso ser uma testemunha.
Eu acho que é o ponto de partida. Se eu quero falar da religião, se eu quero falar de Deus, a primeira coisa que eu tenho que fazer é testemunhar. Porque muitas vezes o que acontece, e não é difícil encontrar isso, é que a gente vê gente que fala muito e faz pouco. Então, é a primeira coisa. Então, assim, a sua vida, as suas opções, se você tá num trabalho e alguém chama você pra fazer alguma coisa que está errada, quando você se posiciona e diz assim, não, eu vou fazer o certo, mesmo que isso tenha consequências, você tá dando testemunho. Então, a primeira coisa é testemunhar. A segunda coisa, Jesus, ele sempre propõe, ele não impõe. Então, eu posso falar de Jesus sem que eu precise impor ao outro a ideia. É sempre uma proposta. Jesus, ele fala, olha, vinde a mim. Ele propõe. Mas até o verbo vinde, né? A pessoa vai se ela quiser. Então, é sempre uma proposta. E uma terceira coisa que eu acho que também acaba sendo muito importante é que se a gente tem uma coerência de vida, que é o testemunho, se a gente propõe e não impõe a Jesus, a terceira coisa que a gente precisa fazer é olhar para o outro com caridade. Por que eu falo isso? Porque muitas vezes, sei lá, você e eu, a gente está há um bom tempo na igreja, a gente já fez uma caminhada, a gente já fez um processo e ainda continua fazendo um processo de conversão. E às vezes a gente quer que o outro esteja no mesmo lugar que a gente. E a gente esquece o quanto talvez a gente demorou também para poder chegar onde nós estamos. Então, ter paciência com o outro, com o processo do outro, né, com o momento do outro, também acaba sendo muito importante. Porque às vezes a gente quer colocar todo mundo na mesma régua e nós não estamos na mesma régua. Às vezes, imagina, Santa Mônica rezou 33 anos para que Santo Agostinho se convertesse. 33 anos é uma vida. O quanto eu estou disposto a esperar? Porque às vezes a gente acha que uma oração é mágica. Eu peço hoje, amanhã acontece. Né? E o que na minha oração também eu quero sacrificar. Porque se a gente olha, por exemplo, de Santa Rita, de Cássia, né? Santa Rita, ela foi uma mulher que ela rezou toda a vida e o quanto Deus fez as coisas no momento dele. E ela soube esperar. Então, se a gente quer falar de Jesus, a gente também precisa perseverar na nossa oração e na paciência com o outro. E nem sempre é fácil. Uau. Às vezes custa, como custa. Quando o senhor fala assim de Santa Mônica, que rezou durante 33 anos e fala que a gente precisa ter paciência, eu acho que paciência nesse momento que a gente vive, essa questão da tecnologia, essa questão da evolução, tudo é muito rápido. O vídeo, aquela época que a gente tinha o comercial, para passar para frente tinha que apertar no videocassete e ficar segurando ali. Hoje não tem mais nada disso. Hoje você coloca no 2.0 ali e acabou o assunto, né? Bom, quando a gente fala do terceiro domingo, que é o domingo que nós consagramos a vida, nós celebramos a vida consagrada. Isso. O que é a vida consagrada? Então, a vida consagrada são pessoas que decidiram viver o seu batismo com radicalidade. Por isso, fazem um voto de obediência, né, um voto de castidade, um voto de pobreza, porque a vida religiosa é isso, é esse sinal, ela quer ser esse sinal de Deus para o mundo. E veja que grande coisa é interessante isso, porque um mundo onde ensina aos jovens que para você ser feliz, você precisa ter dinheiro. E o que a vida consagrada ela propõe? Seja pobre, não tenha nada. Um mundo que ensina que você precisa ser a autoridade, que você está no topo mandando para todo mundo. O que a vida consagrada ensina? Seja obediente. Um mundo em que a sexualidade está cada vez mais, né, aí aflorada e divulgada e exposta. Quantos adolescentes estão expostos a tantas coisas? E a vida consagrada diz, seja casto. Então, a vida consagrada nada mais menos do que
navegar contra a correnteza. E esse é o desafio hoje atual da vida consagrada. Porque você precisa ensinar para esses jovens, dizer para esses jovens que vale a pena, por conta de Cristo, você ser obediente, casto e pobre. E ela quer ser essa luz, né? Para esse mundo que tem os valores muito invertidos. Esse é o papel da vida consagrada. Isso eu olho para esses votos de pobreza, castidade e obediência para tentar achar qual que é o mais fácil aqui, porque é tudo difícil, né? Tudo difícil. Qualquer um dos três que você escolher ali, sim, vai ser uma coisa que vai exigir muito da gente. Sim. E hoje eu acho que a gente procura o caminho que vai nos levar ao que a gente quer de forma mais fácil. A gente faz umas barganhas, eu também faço, às vezes procuro tomar meus cuidados ali para às vezes não querer desenhar o Deus que me ajuda, que me favorece. Esses dias mesmo eu vi o Paulo Ricardo, o padre Paulo Ricardo falando: para de ficar dando vitória pro inimigo, porque nem tudo que acontece de ruim é porque é coisa do inimigo. Deus também tá te testando e você só vai melhorar porque aquilo vai acontecer. Sim. É quando ele fala da poda mesmo, né? Sim. A gente poda pra dar frutos. Senão, continuava crescendo lá e ia ficar ruim. Então, calma. E assim, Deus está testando a cada um de nós, mas também Deus está permitindo. Porque eu sempre gosto de falar e lembrar, principalmente para os jovens, né, que quando acontece alguma coisa, mas porque Deus... Eu digo, gente, calma. Calma, vamos respirar, né? Qual a escolha que você fez? Porque às vezes, na nossa fé, a gente terceiriza muita culpa, né? Aconteceu tal coisa porque Deus permitiu. E de fato ele permite algumas coisas que aconteçam, né? Porque o demônio fez isso. Sim, mas dentro da sua liberdade, o que você anda escolhendo? É porque eu vivo doente. Você só toma Coca-Cola, você só come comida industrializada, você... O que você está escolhendo dia a dia? Aí agora você quer culpar o outro? Não dá, né? Não dá. A conta não fecha. Essa é muito boa, a conta não fecha. Porque, na verdade, nós somos reflexos do que fazemos. Sim. Então, você não consegue colher o que você não plantou, né? Então, tudo... Vamos tentar pensar de forma madura, assim. Sim. Porque senão a gente acaba ficando dando votos ou dando vitória pra alguém que o cara nem trabalhou, o cara nem acordou ainda, tá lá no inferno lá. Eu já ganhei uma vitória aqui, já falaram que caiu porque é coisa do inimigo. Nem fiz nada, cara. Nem precisei trabalhar pra ganhar alguma coisa. É verdade. Quando a gente vai pro quarto domingo, celebramos os leigos e as leigas. Sim. Quem são esses leigos e leigas? São todos os nossos fiéis que colaboram, que estão presentes, que participam da missa cada domingo, que nos ajudam muitas vezes no silêncio, né, ali do banco, né, o trabalho mínimo, o trabalho mais humilde. São essas pessoas que fazem um papel que muitas vezes nós padres não conseguimos fazer, levando comunhão aos doentes, que é testemunho no seu trabalho, que é testemunho na sua faculdade. Então a gente celebra essa vocação laical, não no sentido daqueles que não sabem, mas daqueles que, por escolha, vivem no mundo e iluminam o mundo, né? E Amém. justamente é para lembrar o seguinte, que, olha... O papel de fazer o reino de Deus acontecer não é somente do padre, do frei, do bispo, do papa, não. É o papel de todos nós. E você que é leigo, você precisa assumir a sua missão de também iluminar o mundo, né? Então, a gente está lembrando justamente dos leigos para que eles possam realmente, né, reluzir aí no mundo, ser testemunha, ser coerente, para que quando o mundo olhe para eles, assim, nossa, fulano é diferente. Sensacional. Não é diferente porque ele tá usando uma roupa diferente, porque ele age estranho, não. Ele é diferente porque ele sabe quem é o Senhor da vida dele. E ele não vai se vender ou trocar aquilo que é seguro por coisas passageiras. E por isso a gente agradece muito a cada irmão, a cada irmã que ali no seu silêncio da sua vida vai lutando também cada dia mais para ser santo, para poder mergulhar nesse grande oceano que é Deus. Sensacional. Uau! Então vamos pro último domingo aí, que é o domingo dos catequistas. Não precisa falar dos catequistas, né? Os caras são fera aí. Sim, são A gente tem o Fábio aí, que é o nosso diácono e catequista também, faz parte da nossa
Pascon aqui, ele me ajuda, me catequiza sempre aqui com conteúdo, com material para eu estudar, para fazer os podcasts. Fabião, mais uma vez, obrigado aí, hein, cara. Então a gente tem o 5º domingo aí que encerra o domingo do catequista. Qual que é a importância desse catequista dentro da vida, não só de uma criança, mas de uma família? O Papa Francisco, ele teve uma sacada assim muito interessante de voltar às raízes da igreja, e justamente voltando às raízes, ele instituiu, né, ou reinstituiu o ministério do catequista, porque é um ministério, né? E o ministro é aquele que faz as vezes, né? Claro, o catequista por excelência na paróquia é o pároco, mas o pároco não dá conta de catequizar todo mundo, né? Na diocese é o bispo, não dá para o bispo catequizar todo mundo. Então, os leigos, né, eles assumem junto, né, com a igreja a missão de não anunciar o que pensa, mas anunciar aquilo que a igreja, ao longo dos séculos, ela vem ensinando. E é um ministério tão importante porque é o ministério que vai formando a base cristã. É um ministério que vai incorporando, né, mais membros e vai fortalecendo esses membros para viver uma vida eclesial coerente. Por que eu falo uma vida eclesial? Porque o sacramento por si só, ele não é algo intimista. Quando eu comungo, eu estou comungando para ter presença de Jesus na minha vida, mas como diz a própria oração eucarística, se não me engano a terceira, olha, ao comungarmos o corpo e sangue de Cristo, que nós sejamos um só corpo e um só espírito. Eu comungo para ser igreja, para estar em comunhão com meu irmão, para estar em comunhão com Cristo. Então o catequista, quando ele vai ajudando nesse itinerário de fé, ele está ajudando a pessoa a crescer na fé, a amar a Deus, a aprofundar sobre Deus, mas para que ela possa ser um cristão que vive a sua fé na comunidade. Porque a fé cristã é uma fé que é vivida e tem que ser vivida dentro da comunidade. A pandemia, infelizmente, nos atrapalhou nesse sentido, porque deu a falsa ilusão que a gente pode, muitas vezes, viver a nossa fé só assistindo a missa a partir da televisão. Mas eu faço a minha comunhão espiritual aqui na televisão. Olha, foi permitido algumas coisas naquela época porque era uma época que foi complicada para todos nós, mas você que é cristão, você precisa vir para a igreja. Você precisa estar com seus irmãos, mas eu não gosto dos meus irmãos. Mas foram esses que Deus lhe deu, né? E sobre isso tem um formador meu, né? Tinha um formador meu que dizia assim, olha, você vem para a vida religiosa não para fazer amigos, mas para ser irmão. A mesma coisa, a gente pode transferir isso para a igreja. Você não vem para a igreja para ter amigos. Você vem para ser irmão um com o outro. E claro, nessa caminhada, você descobre amigos, Deus vai colocando pessoas no seu caminho que vai fortalecendo, que vai lhe ajudando. Mas todos que estão na igreja, eles são seus irmãos. E você precisa contar com eles. Ele é bom, ele é mau, ele é desse jeito, ele é gordo, ele é baixo. Sim, irmão a gente não escolhe. Amigo sim. E foram esses irmãos que Deus colocou na sua vida para você se santificar com eles. Amém. Né? E o catequista ele precisa ajudar a criança, o adolescente, o adulto a ser inserido nessa vida de fé. Eu não posso ser simplesmente receber o sacramento e ficar sentado no meu banco. Eu preciso me mover. O que eu posso ajudar na minha paróquia? É acolhendo? É entregando um jornalzinho? É ajudando as pessoas a se localizarem no banco? É cantando? É lendo? Gente, a igreja ela tem um leque de possibilidades de você estar inserido. Peraí, dentre todas as coisas, o que mais encaixa comigo? O que eu posso doar agora no meu limite de tempo, de trabalho, de faculdade? Sempre tem alguma coisa. Quem quer, faz. Quem não quer, dá uma desculpa. Dá uma desculpa, né? Boa, então... boa, gostei. Ó, quando a gente fala de vocação, educação e juventude, aí eu sei que entra numa esfera aí que o senhor gosta. E o senhor atua muito bem. Atualmente o senhor é conselheiro provincial de educação dos colégios agostinianos. Isso. Qual é a relação entre a educação e a vocação? A vocação e a educação... Porque a educação ela é um processo. Ninguém nasce sabendo. Ninguém já nasce pronto. Ninguém tem a ciência infusa. Né? É um processo que você vai, né, aprendendo ao longo do caminho. Por isso, a educação ela é pensada para você fazer um caminho.
A mesma coisa é a vocação. Você só consegue, vamos lembrar que esse aspecto, olha, você pode até ter o chamado, mas você não pode saber como ir. E a vocação, se você não a educa, não quer dizer, porque a partir do momento que eu me encontro com um vocacionado, diga assim, olha, você está começando a viver sua vocação agora. Então, cuidado, o que, é que você vai estar postando nas redes sociais, né? Cuidado com as opções que você vai estar fazendo, né, no seu dia a dia. Por quê? Toda vocação, ela não nasce pronta. Ela precisa ser educada. Educada na fé. E se entrar na forma... Vai se moldando, isso. Ele precisa ir se moldando, né? Então, ele vai aprendendo durante o caminho. Né? Então, por isso, educação e vocação, elas estão intimamente interligadas, porque ambas são um processo, e nesse processo não dá para levar tudo, tem que deixar alguma coisa. Agora eu fiquei curioso, o que é conselheiro provincial? Então, porque dentro da província, né, nós religiosos, tem grupos de religiosos que a cada 3 anos muda o governo, e no nosso caso a cada 4 anos. Né? Então, o provincial, que é o superior, né, da ordem, ele conta com alguns irmãos para poder colocar em prática aquilo que o grupo, né, a província decidiu para os próximos 4 anos. Tá bom. Então, os conselheiros, eles aconselham, né, justamente o provincial a colocar o plano de governo, que é decidido em capítulo, né, que é o momento em que os frades eles param para poder projetar os próximos anos, a colocar em prática. E o que me cabe nesse momento é justamente ajudar, né, como nós podemos, né, fortalecer, expandir a nossa educação durante os próximos 4 anos. Muito bom. Por que tantos jovens têm dificuldade de assumir as escolhas e compromissos definitivos? Eu fiquei pensando nessa pergunta e refletindo nos meus filhos, né? Isso é uma dificuldade que a gente tem, por mais que os pais estejam juntos ali, existe uma influência também externa, né? Quando um vocacionado, ele entra em contato conosco, eu sou a primeira pessoa com que ele fala. E a primeira pergunta, uma das primeiras perguntas que eu faço para ele é assim, sua família sabe? O que é vocacionado? É aqueles que nos procuram para fazer o discernimento vocacional para ver se ingressam conosco ou não na vida religiosa. Tá bom, agora pode continuar. Né? Boa. E daí, quando eles começam a falar, não, porque eu me sinto chamado à vida agostiniana, porque eu me identifico com Santo Agostinho, e daí a gente vai ajudando eles a colocar cada coisa em seu lugar. E uma das perguntas que eu faço, a sua mãe e o seu pai, eles sabem? Sabem, beleza. Primeira coisa, eles apoiam você? Alguns não. Nesse último processo que eu fiz agora, muitos desistiram porque os pais disseram, não, você vai viver um pouco a tua vida, vai fazer outras coisas antes de você querer ingressar no seminário. E eles acabaram desistindo. Por quê? Porque se não existe o apoio da família, e por isso a família é tão importante, precisa ser cuidada, precisa ser orientada, precisa estar junto, eles acabaram desistindo do processo. E você conversava com os jovens, você via sinais claros que esses jovens, eles tinham, né, possibilidades de ser um bom religioso. Então, a primeira coisa é sua família sabe? Porque se ela sabe, um bom caminho, né, já foi feito, né? E daí, o que a gente tem que pensar? E daí, dentro desse processo de discernimento, a família, ela precisa também estar acompanhando. Porque não é porque o jovem entrou hoje no seminário que significa que ele vai ser padre. Quer dizer que ele está fazendo um caminho. E o discernimento, ele pode acontecer até o último instante. O último instante, o jovem pode dizer assim, olha, eu não quero. E por que eu digo isso? Porque, assim, escolher é a parte mais fácil. Você hoje escolheu, né, vir com essa camisa, com essa cor. Escolher é muito fácil. Agora, sustentar a nossa escolha é o que é muito difícil. E esse não é um problema somente dos jovens. Esse é um problema que nós temos tendo até com os adultos. Por exemplo, hoje no direito, qual é o maior problema que nós temos no direito canônico? São pessoas que escolheram se casar, durante todo o processo de namoro, de noivado, não se identificava com as pessoas, não sentava e não conversava com as pessoas, aí depois que casa, quer que a igreja ela resolva o problema que elas mesmas decidiram. O Papa Francisco, ele facilitou, né, que o processo fosse mais ágil. Mas o discernimento da igreja, ele não mudou. Eu quero que meu casamento seja declarado nulo.
né? Ou como muita gente acaba falando assim, não, olha, eu quero ver como é que se separa aqui na igreja. Primeiro que a igreja não separa ninguém. O que a igreja faz é um discernimento para ver se houve elementos de nulidade que declarar que aquele casamento não existiu. Tá bom. Mas qual é o problema? As pessoas fazem decisões erradas e quer que depois a igreja ela conserte. Ah, mas a igreja está com má vontade. Não é má vontade. Você fez uma escolha. Você, durante o processo, porque a gente chama testemunhas, você tinha pessoas que relataram que você sabia desde o início tantas coisas e mesmo assim você quis se casar. Agora que não deu certo, você quer que a igreja resolva isso? Te acolha, né? Sim. Não, a igreja nunca vai te acolher, mas assim, não dá para acolher e declarar nulo algo que existiu. Sim. Desculpa, eu me expressei mal. Na verdade, a igreja não pode concordar com o que você está falando, sim, porque de fato existem elementos que dizem você estava ciente, então não posso ali de alguma forma concordar com você, entendeu? Eu vou te acolher, sim, claro, sim. Óbvio, a igreja sempre vai acolher, mas não que eu vá concordar contigo, né? Sim, porque o princípio sempre de todo o processo de nulidade matrimonial é a verdade. Não é fazer o desejo do outro. Ah, eu quero que seja declarado nulo porque eu quero comungar. Sim, é o seu desejo, mas vamos discernir juntos se de fato aconteceu a nulidade. Ah, eu quero porque eu quero me casar de novo. Sim, entre o seu desejo e a verdade, a igreja ela vai ficar com a verdade. Sim. A igreja não pode ser complacente, né? Não, jamais. Sim, é isso. Qual é o papel do silêncio e da oração na descoberta da vocação? Eu digo que 80%. Uau, 80%? Sim. Sabe por quê? Porque se eu quero discernir, se eu quero escolher entre as coisas boas, eu preciso calar muitas vozes às vezes que está dentro de mim. E daí eu preciso rezar, né? Então a oração, uma vez um padre, muito amigo meu, ele dizia assim, que a oração é um diálogo, certo? Então, a palavra por si só, oração é um diálogo. Se eu tiro o O, vira ração. É um diálogo que alimenta. E se eu tiro o O e o R, é uma ação. É um diálogo que alimenta e que me faz agir para algum lugar. Então, se eu quero ter e entender a voz de Deus na minha vida, eu preciso parar e rezar. E não dá pra gente rezar, escutar a voz de Deus, se tem mais outras 300 gritando ao nosso redor. Sim. E silenciar acaba sendo primordial, porque se eu só estou falando é um monólogo, não é um diálogo. Então eu tenho que ter momentos de silenciar para que Deus ele possa falar realmente ao meu coração. Eu vejo o senhor falando assim agora que é 80%. Você imagina na vida das pessoas que eu vivo conectado, para eu silenciar tem que desligar o Wi-Fi, tem que desligar o 5G. E às vezes a gente para tudo e não consegue silenciar. Sim. Que é um barulho que fica uma preocupação que não vai mudar em nada às vezes. Sim. Eu fiz o retiro do silêncio e aí tinha que desligar o telefone. Eu falei, nossa, e agora? Como que eu vou ficar 3 dias com o telefone desligado? Sim. Eu liguei pra minha esposa e falei, cheguei a uma conclusão. Se alguém morrer, eu não vou poder fazer nada. Se alguém tiver que ir pro hospital, é só levar. Eu não vou poder ajudar em nada, porque eu não sou médico. Conclusão. O meu telefone tá ligado ou tá desligado, só vai gerar angústia. Sim. E uma ansiedade. Uhum. Então eu vou desligar o telefone, eu vou ligar no domingo, e eu tenho certeza que vai ficar tudo bem. Ela falou, não se preocupa. Graças a Deus ninguém morreu. Não precisou levar ninguém no hospital. Mas eu acho que faz bem isso. Às vezes eu tenho refletido muito. Acho que essa questão de conectividade, toda essa evolução gera uma ansiedade, principalmente por causa das redes sociais. Hoje, e o nosso Papa foi muito feliz na encíclica dele. Nós faremos um podcast falando só da encíclica. A gente falou da Rerum Novarum para fazer uma conexão entre a reforma industrial e agora a reforma digital. Sim. E nós vamos falar dela também, porque a gente vive um problema da conectividade. Sim. E da internet. E às vezes a gente não sabe o problema que é dar um telefone para um filho. Sim. Pelo que ele está consumindo. Uma vez eu ouvi esqueci o nome do padre, eu ouvi ele falando muito legal,
Um padre da Canção Nova, esqueci o nome dele. Ai, caramba, eu queria lembrar o nome dele, mas enfim. Ele falou, antigamente, os nossos filhos na rua eram um perigo. E a gente pedia para um vizinho olhar e tava tudo bem. Hoje, a gente acha que o filho dentro do quarto tá tudo bem. Quando, na verdade, é um perigo. Sim. Ele ficar dentro do quarto, sozinho, jogando videogame. Sim. E a gente vê, olha... o senhor falou uma coisa muito legal, quando o senhor encontrou Jesus, você não virou 360 e não teria voltado pro começo. Isso foi muito legal. Mas olha o giro que a gente dá na tecnologia, e foi um giro para uma parte ruim, porque os pais hoje não conseguem ter um controle tão grande, por mais que você fale, eu tô controlando. Que instale aplicativo, que faz uma série de coisas, mas você não controla. Sim, principalmente computador. Sim. E aí eu fico olhando e falo, poxa, onde será que a gente vai parar, né? Sim. Porque dentro de casa, às vezes você até dorme, fala, não, tô dormindo, agora tá tudo bem. Desliga o computador, trava, vai viver numa prisão. Será que a educação não era o início, né? Do que a gente começou até falando. Sim. Porque a gente cria todas essas coisas porque alguma coisa faltou lá no início. E aí eu vejo a resposta, em muitos casos, tá na oração, tá no joelho do chão, de Santa Mônica. E a gente orar um pouco e silenciar também, né? Sim. Confiar um pouco na fé e confiar em Deus. Porque em muitos casos a gente não vai achar uma resposta naquela hora. Mas pode ser que depois de alguns anos a gente ache essa resposta. É porque o tempo de Deus, ele é diferente do nosso tempo, né? E como você bem colocou, e como todo mundo sabe, nós vivemos numa sociedade acelerada. É informação todo o tempo. Se você abrir aqui no Instagram, a cada 5 minutos vai ter uma nova informação e a gente vai consumindo, isso vai criando angústia, ansiedade, enfim, uma série de coisas. Mas o silêncio, ele tem seu valor. E daí é uma questão muito de disciplina. Eu sempre tento, nem sempre eu consigo, né? Mas a maioria das vezes, quando dá ali 9h30, 10 horas, eu desligo o Wi-Fi. E só retorno depois, né, no outro dia, depois das orações, porque eu disse, olha, de 10 horas até umas 8 horas da manhã, o que vai acontecer. Sim. Né? E quanto isso melhorou a minha qualidade de sono, quanto melhorou a minha qualidade de oração, né? Quando a gente tem na última fase com os vocacionados, a gente faz com ele uma experiência, né? Que todos os dias nós religiosos, nós temos 30 minutos de meditação silenciosa, né? E daí, quando termina essa experiência com eles, né, ele fala assim, mas Frei, eu não consegui ficar nem um minuto, porque vem os pensamentos, vem invadindo essa coisa toda. Eu disse, é muito natural. A igreja, ela é muito sábia porque ela fala assim, que durante alguns momentos da vida do ano, precisa fazer exercício espiritual. Uma pessoa que treina, ela faz exercício, ela estressa o músculo, então quando ela começa, dói. Aí depois, uma semana, dói de novo. Depois, dói de novo. Mas a dor, ela vai diminuir. Ela não some a dor. Ela diminui. E você se acostuma com aquela dor. A mesma coisa acontece também na parte espiritual. Você vai exercitando a sua alma. Então, no começo, eu passo 29 minutos distraído. Depois é 28, depois... Mas em algum momento desses 30 minutos, você ainda vai se distrair. Mas com o tempo, a sua alma, ela vai... Depois de tanto exercício, ela vai entendendo o que é essencial. Você se distrai, mas depois o pensamento ele volta. Porque tem dia que realmente você está muito agitado e você está lá na meditação e o pensamento foge. Você calma, agora é o momento de Deus. Depois a gente resolve isso amanhã, no outro momento, mas nesse momento eu não vou poder fazer nada. Então eu vou estar com Deus. Sensacional. Frei, vamos caminhando para o final. Eu vou pedir para o senhor pensar numa mensagem para o senhor deixar para os nossos seguidores. E antes, eu quero te agradecer muito por ter vindo aqui, tá? Agradecer demais. Acho que dava para ficar 2 horas aqui falando. A gente já ficou 1 hora antes falando aí. Então, te agradecer muito. Que Jesus te abençoe muito. Você continue esse seu legado. E que Maria te cubra com o manto sagrado, te livrando de todos os males, pisando na cabeça da serpente, porque... é muito bom te ouvir e falar contigo. Muito gostoso. Eu que agradeço o convite, né? Porque é sempre bom esse momento em que nós estamos aqui juntos. Porque isso aqui não é palestra, não é nada. É um momento que a gente está falando aquilo que é muito próprio nosso, né? Falando do que a gente experimentou de Deus, quais são as dificuldades, aquilo que
nos aflige, quais são os nossos medos, mas também os nossos desafios, aquilo que nos impulsiona também a fazermos tudo o que nós fazemos. Então, muito obrigado pela oportunidade de a gente conversar, né? Que possa haver também outras possibilidades também, para a gente poder, né, cada vez mais, né, fazer essa troca e também ajudar as pessoas que estão em casa nos escutando a também a fazer um pouco dessa experiência de Deus. Muito Eu gosto bom. sempre de falar que durante muito tempo teve um momento da nossa história recente, né, que tinha muitas biografias, não porque Jesus é isso, Jesus é aquilo, sempre análises externas de Jesus, né? Mas quando Jesus faz aquela pergunta, né, para os discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? Não pode ser uma resposta pronta. Jesus é o maior psicólogo do mundo. Assim, ele é Deus. Mas na tua experiência, o que é que Jesus é? E a resposta, ela tem que ser tua, ela tem que ser única, aquilo que você viveu com ele, né? Então, Jesus é sempre uma experiência única. A gente pode ter vivido o mesmo momento de oração, mas a maneira como fomos tocados na oração, ela é muito única. Porque Deus, ele olha para cada ser humano, né? Então acho que isso é muito importante. E uma mensagem que eu queria deixar para o final, pensando também no mês vocacional, eu queria, claro, vou puxar a sardinha para Santo Agostinho. Boa. Né? E Santo Agostinho, ele diz uma frase que me ajudou muito no meu processo vocacional, que é: conhece-te, aceita-te, supera-te. Se conhecer nem sempre é fácil, porque a gente vai se deparar muitas vezes com coisas não tão boas dentro de nós, né? Coisas que talvez a gente não quer enfrentar, coisas que a gente está acomodado. Então é o primeiro passo, conhece-te. Depois o segundo passo é aceita-te, né? Uma vez que eu me conheço, eu preciso aceitar quem eu sou, né? Com as minhas debilidades, com as minhas fraquezas, mas também com as minhas fortalezas. E só assim eu consigo dar o terceiro passo, que é supera-te. Que a vida cristã não é a gente fica alocado em um local. A gente está sempre convidado a ir adiante, a ir a águas mais profundas. Então, fica aí o conselho não meu, mas de Santo Agostinho: conhece-te, aceita-te, supera-te. Sensacional. Bom, já viu que ele vai voltar, né, Hugão? Vai voltar, não tem jeito. Antes da gente finalizar aqui, quero agradecer os nossos patrocinadores: Amor em Cacau, Delícia que Salva Vidas, cada 4 trufas, uma refeição, e também a nossa querida Terry Burger. Quem não conhece, por favor, galera, Rua Manuel Ferreira Pires, número 401, do lado do Lava Rápido ali, ó. Por favor. Aquela batatinha, aquele hambúrguer bom. Oi? Em frente a uma padaria muito conhecida, que eles não mandam nada pra gente, então eu não vou falar o nome deles não, Gui. É justo. Sem chance. Aqui a gente tem nosso molinho verde, bom, e Frei. Temos aqui as nossas queridas chips, ó, nada industrializado. Galera, quem quiser, por favor, Frei, fica à vontade. Muito obrigado. Comendo já aqui, ó. Vamos caminhando pro fim, pessoal. Mas antes eu gostaria de ler uma mensagem que nós fizemos aqui, porque além desse mês vocacional, hoje celebramos o 60º episódio do Graças Podcast. Então, peraí só um minutinho, vou tirar a batatinha aqui que alguém pediu. Aliás, o Frei falou uma coisa muito interessante que me remete aqui ao que o meu irmão Guilherme falou, e eu queria fazer um link aqui antes de terminar, Gui. Então o Frei falou que isso aqui é tão leve, tão gostoso, Frei. O meu irmão Guilherme ali, ele me corrigia sempre quando eu falava: puxa, eu tenho que fazer o roteiro do entrevistado. Ele falava: não, meu irmão, é um bate-papo, cara. Que entrevistado? É convidado. Eu falava: meu, mas não faz diferença. Ele: claro que faz diferença, cara. O entrevistado é pra uma entrevista. Você não vai entrevistar ninguém, a gente vai bater um papo. Uhum. E aí, muito tempo com a minha ignorância, eu pensei: mas não tem diferença nenhuma. E hoje, Gui, Deus se manifesta pelo Frei para me dizer da minha ignorância por tanto tempo, e olha como é legal ouvir que sim, de fato, é um bate-papo, e isso fica muito mais gostoso. Entendeu? Isso é muito bom. Valeu, Gui. Boa. Então, hoje celebramos
muito mais do que um episódio número 60 do Graças Podcast. Celebramos 60 oportunidades de ouvir a voz de Deus por meio de histórias, testemunhos, ensinamentos e pessoas que passaram por esta mesa. Vou me emocionar aqui. E o mês vocacional nos recorda uma verdade essencial. Ninguém nasceu por acaso. E ninguém recebeu a fé apenas para guardá-la para si. Todos nós somos chamados. Alguns são chamados ao ministério ordenado, outros ao matrimônio e à construção de uma família. Alguns entregam totalmente a vida a Deus por meio da vida consagrada. Outros servem como leigos, catequistas, educadores, comunicadores e missionários no mundo. As respostas são diferentes, mas a origem do chamado é a mesma: Deus. E a finalidade também é a mesma: amar, servir e conduzir outras pessoas ao encontro de Cristo. Santo Agostinho nos ensina que o coração humano permanece inquieto enquanto não repousa em Deus. Talvez essa inquietação que tantas pessoas sentem seja justamente o convite para fazer uma pergunta mais profunda: Senhor, para que me chamastes? Neste mês agradecemos de maneira especial pelos nossos padres, homens que também experimentam cansaço, dúvidas, limitações e dificuldades, mas que escolheram entregar a vida ao serviço do povo de Deus. São eles que nos acolhem, escutam nossas confissões, acompanham nossas dores, abençoam nossas famílias, celebram nossas alegrias e nos entregam o próprio Cristo na Eucaristia. Aos nossos sacerdotes, especialmente ao Frei Gutenberg e ao nosso Padre Iago, que fazem parte da história desse podcast e da nossa comunidade, deixamos nossa gratidão. Que nunca lhes faltem nossas orações, nosso respeito, nossa amizade e nosso apoio. Frei Gutenberg, muito obrigado por celebrar conosco o episódio número 60. Que Deus abençoe sua vocação, seu sacerdócio, sua missão na educação e de todos aqueles que ainda estão aprendendo a responder ao chamado ao Senhor. Amém. Muito obrigado. Desculpa a emoção aí, é que o pessoal sabe o quanto a gente luta para hoje dizer que é o 60º podcast, Frei. É uma luta diária de não ter tempo, de ter outros compromissos e, bom, enfim. Vamos olhar para aquela câmera ali e dar um tchau pra gente fechar esse podcast aqui. Galera, então, nosso Cristo no meio, como a gente sempre termina aqui, porque tudo por Ele, nada sem Ele. Galera, muito obrigado. Fique com Deus, boa semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado por